Olá, meu abraço a todos os amigos ligados na TV Sistec. Estamos chegando para mais um TJS. Eu sou Kleber Duval e apresento agora os destaques desta edição. Censo 2022 atrasado. IBGE flexibiliza os pré-requisitos para a contratação de novos recenseadores. Tivemos essa reunião entre quinta e sexta-feira desta semana em Belo Horizonte, justamente para alinhar as estratégias para a gente dar uma acelerada na coleta, porque a nossa coleta está atrasada, principalmente por falta de recenseadores. Arma de uso restrito, munições, droga e dinheiro são apreendidos pela Polícia Militar em Raul Soares. Mudanças do WhatsApp são bem recebidas pelos jovens. O aplicativo terá a função de bloquear print no modo de visualização única. Em breve, o usuário vai poder bloquear a captura de tela nas mensagens de visualização única, ocultar o seu status online e sair silenciosamente dos grupos onde eles não desejam estar. Final de semana é marcado por acidentes em estradas da região. Uma pessoa morreu. E veja também, feminicídio no bairro Zacarias, em Caratinga. Suspeito de matar jovem de 26 anos com pauladas na cabeça, segue sendo procurado pela polícia. E a vítima, ela foi... aconteceu com ela o seguinte, ela estava provavelmente dormindo e o autor desferiu pauladas na cabeça dela. E nós fizemos um intenso rastreamento para localizá-lo, porém até o momento não localizamos. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. Um caso de feminicídio foi registrado na noite de sábado último em Caratinga. A vítima foi uma jovem de 26 anos, morta com pauladas na cabeça, desferidas por seu companheiro. Imagens mostram o corpo de Esther Ribeiro da Silveira sendo retirado do local do crime. A jovem, de 26 anos, foi morta cruelmente com pauladas na cabeça, provavelmente enquanto dormia, por seu companheiro, na noite de sábado, dia 8, na Vila Nossa Senhora do Rosário, na Rua do Seminário, bairro Zacarias, em Caratinga. O agressor fugiu após o crime, de bicicleta, seguindo em direção à BR-116. A polícia continua procurando por ele. Primeiro, confirmar o fato de houve um homicídio consumado, um feminicídio na Rua do Seminário, no dia 8/10, e a Polícia Militar identificou o autor já está identificado, está foragido ainda, mas está identificado. E a vítima, ela foi... aconteceu com ela o seguinte, ela estava provavelmente dormindo e o autor desferiu pauladas na cabeça dela. E nós fizemos um intenso rastreamento para localizá-lo, porém até o momento não localizamos. Esse autor, ele é egresso, né, e não estava sendo acompanhado pela equipe nossa de prevenção à violência doméstica, apesar de, segundo os vizinhos, eles viviam numa vida de algumas intrigas, algumas brigas, né, mas ela não tinha solicitado esse apoio da Polícia Militar. E a Polícia Militar segue em rastreamento para localizar o autor, né? Segundo familiares do próprio autor, que foram procurados pela Polícia Militar na data dos fatos, que seria uma suposta traição dessa vítima com o autor. Fato ainda a ser confirmado. No Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas. E para ajudar a combater esse tipo de crime, a Polícia Militar local conta com uma patrulha de prevenção à violência doméstica, que presta serviço de proteção à vítima real ou potencial e tem a missão de desestimular ações de violência no ambiente domiciliar. A Polícia Militar em todo o estado de Minas Gerais, possui essa patrulha de prevenção à violência doméstica. A gente acompanha sistematicamente esses casos que são registrados pelas vítimas,
Todos os boletins de ocorrência, a gente faz um filtro e está acompanhando essas mulheres, faz acompanhamento dos agressores. Infelizmente, houve esse feminicídio. Então, a gente quer fazer mesmo, né, um chamamento a essas mulheres que possam, né, na medida que estiver precisando dessa ajuda, fazer o registro do boletim de ocorrência para que possibilite a nossa equipe chegar até ela e, né, fazer intervenções para que evite que a situação chegue, né, a esse ponto. A gente faz o filtro dos casos mais graves, né, e a gente vai fazer essa visita e é oferecida a essa mulher. Depende da aceitação dela, nos casos em que ela aceita este acompanhamento, né, por parte da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, a gente dá início ao monitoramento tanto dela quanto do agressor. A mulher precisa fazer o registro, né? Talvez se essa vítima tivesse procurado a Polícia Militar, a gente poderia ter evitado, né, essa situação do feminicídio, chegado até ela para oferecer essa ajuda e esse acompanhamento. Primeira orientação que a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica dá a essas mulheres: busque ajuda, procure, né, a Polícia Militar, faça o registro da ocorrência, que é a forma da gente ter conhecimento da violência e poder chegar até essa mulher. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a localizar o autor do feminicídio no bairro Zacarias, pode entrar em contato com o número 190 ou 181, Disque Denúncia. As novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, já estão valendo. Um dos destaques é a possibilidade de contratar ou cancelar um serviço pelo WhatsApp. Também é preciso que o SAC fique disponível 24 horas por dia. E o atendimento humano não pode ser inferior a 8 horas. Quando o assunto é SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, sobram reclamações. Não atendem direito, não tem as informações completas quando a gente precisa. Eu nunca fui atendida no momento, sempre fiquei na espera. Tantas reclamações levaram o governo a discutir o assunto e, depois de um amplo diálogo entre a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a população, um decreto traz novas regras para melhorar o atendimento ao cliente. O decreto anterior, de 2008, ele já estava obsoleto, então não contemplava os novos meios de comunicação, como a internet, o WhatsApp. Então houve a necessidade de se adaptar pela demanda do consumidor. Pelas novas regras para o SAC, agora o consumidor poderá contratar ou cancelar um serviço por todos os canais disponibilizados pela empresa. O acesso ao SAC deverá estar disponível durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o atendimento humano não poderá ser inferior a 8 horas diárias. As demandas do consumidor devem ser respondidas no prazo de 7 dias corridos, contados da data do registro. Se existir uma cobrança indevida, ela deverá ser suspensa imediatamente pela empresa no momento de contato. Os saques também estão obrigados a informar o tempo de espera para que o consumidor seja atendido. E caso a ligação caia antes do fim do atendimento, o atendente deverá retornar a chamada ao consumidor e concluir a solicitação. Caso as empresas elas descumpram o novo decreto do SAC, os consumidores podem denunciar tanto aqui para a Senacom, através do consumidor.gov, quanto para os PROCONs regionais e também junto às ouvidorias das empresas. E caso os órgãos de defesa do consumidor constatem que, de fato, essas empresas estão descumprindo as regras do SAC, poderá ser aberto um processo administrativo que poderá culminar na suspensão de serviços, cancelamento e até uma multa pecuniária. O WhatsApp está realizando mudanças para melhorar a experiência do usuário em relação à sua privacidade. Veja o que os jovens de Caratinga estão pensando disso. Sabe aquele grupo do WhatsApp que te colocaram e você morre de vontade de sair, mas não o faz, pois fica constrangido com a notificação que aparece para os membros, anunciando a todos que você não gostaria de estar ali? Em breve, será possível sair de cenas sem deixar rastros. Essa é uma das novas atualizações que o aplicativo de mensagens do Meta está implantando. O aplicativo de mensagens, o WhatsApp, está lançando novos recursos.
Em breve, o usuário vai poder bloquear a captura de tela nas mensagens de visualização única, ocultar o seu status online e sair silenciosamente dos grupos onde eles não desejam estar. O WhatsApp está sempre buscando aprimorar os seus recursos para melhorar a experiência do usuário. E muitos deles já pediram há muito tempo por estas funcionalidades no aplicativo. As mudanças estão sendo bem recebidas. Eu acho perfeito que pelo menos agora as pessoas vão poder mandar foto sem preocupação, né? Que vai ser mandada para outras pessoas e também invasão de privacidade agora não vai ter, né, galera? Eu acho bacana, pois a galera não tem maturidade para lidar com um certo tipo de situação no WhatsApp, não. Tem que bloquear mesmo o print ou algo do tipo, só isso. Eu acho interessante, principalmente na questão do sair dos grupos e não aparecer lá como a gente sai, eu acho interessante. Tem uns grupos que não é viável participar. Às vezes eles adicionam a gente, mas a gente não quer ficar. Então, assim, é melhor sair, ninguém fica sabendo e depois não vai colocar a gente novamente. As outras mudanças eu acho interessante também. Vai ser para melhorar. Bom, por um lado é muito bom, né? Porque tem aquelas pessoas que são um pouquinho inconvenientes, né? Aí vê que a gente não tá online e não fica aquela mandação de mensagem pra gente o tempo todo. Ah, com certeza vai ser bom demais da conta, sabe por quê? Só de a gente estar online e a namorada não dá pra ver, é bom demais da conta, você tá doido. Mandar as fotinhas lá de boa, não vai ter perigo nenhum de ninguém tirar print e depois espalhar pro povo aí, né? Sair do grupo, ninguém vê que a gente saiu e meter o cepo. A função de ocultar o modo online e sair silenciosamente dos grupos de WhatsApp já foi liberada para os aparelhos Android. Já a função de bloquear os prints na visualização única está sendo liberada para alguns testadores da versão beta do aplicativo. Não há prazo ainda para que todas as atualizações estejam disponíveis para o público em geral. A seguir, redes sociais podem causar ou agravar transtornos mentais. Muito bem, e vamos seguindo juntos com o nosso TJS. Uma pesquisa aponta que 8 em cada 10 brasileiros concordam que as redes sociais podem contribuir para causar ou aumentar problemas de saúde mental. Foram ouvidos quase 2.000 moradores de 130 cidades. O medo de ser julgado pelo que se publica afeta quase metade dos jovens. Mas a cobrança para continuar postando nas redes sociais também está presente para 1 em cada 4 pessoas. A contradição apareceu na pesquisa da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. O fato de nas redes todo mundo parecer bonito, feliz e bem-sucedido faz com que ao menos 65% dos usuários se sintam insatisfeitos com as suas vidas. Na ausência de pesquisas acadêmicas que revelem o efeito nocivo das redes tão diretamente, o levantamento é um alerta. Para o psiquiatra e membro do Conselho Científico da Abrata, é preciso usar as redes sociais com mais qualidade. Muitas vezes notícias que nos causam temor e medo nos prendem. E aí a rede social aprende que aquilo ali nos prende e acaba nos oferecendo mais aquele tipo de conteúdo. É uma ferramenta que quer prender a sua atenção. Cabe a você filtrar o que você absorve e filtrar principalmente o que vai ser o alvo da sua atenção. Olha, qualquer adulto capaz tem que ser responsável por si mesmo quanto a isso. Agora, quanto às crianças, pré-adolescentes, aí cabe o adulto responsável a ajudar ela a filtrar informação e o tempo que ela perde ou investe na rede social, dependendo do ponto de vista. A falta de recenseadores está atrasando a entrega do Censo 2022. Por isso, o IBGE flexibilizou as exigências para a contratação de novos recenseadores. Além disso, em Caratinga, os pesquisadores estão tendo dificuldades em acessar as residências. O Censo 2022 está atrasado. A entrega dos resultados, que seria no final de outubro, precisou ser adiada para dezembro.
A situação é preocupante e, por esse motivo, a direção do IBGE se reuniu em Belo Horizonte para discutir o que fazer. Tivemos essa reunião entre quinta e sexta-feira desta semana em Belo Horizonte, justamente para alinhar as estratégias para a gente dar uma acelerada na coleta, porque nossa coleta está atrasada, principalmente por falta de recenseadores. Então a gente está precisando de mão de obra, nós estamos com falta de mão de obra, né? Nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos com 1/3 dos setores em coleta, 1/3 já foram coletados. E a gente ainda tem 1/3 ainda de setores, né, para coletar. Então a gente tem mais ou menos 33% ainda para coletar, e o nosso primeiro prazo inicial seria no finalzinho de outubro agora, que a gente já viu que não vai dar para concluir justamente por causa da quantidade de recenseadores, né, que aderiram, que foi baixa, né? Então as estratégias foram justamente no sentido de contratar mais recenseadores para poder a gente garantir, pelo menos até o final de novembro, a coleta dos dados, não só em Caratinga, mas no Brasil inteiro. Então o IBGE, através do governo federal, também todos entenderam que o trabalho do recenseador, ele não é tão engessado quanto um outro tipo de trabalho, né, em que você tem um salário fixo, você tem um horário fixo para trabalhar. Como ele é um tarefeiro, né, ele ganha por produção, quanto mais questionários ele fizer, mais ele ganha. Então o IBGE entendeu, e o governo também, que poderia flexibilizar a contratação de outras pessoas que antes não poderiam ser contratadas. Então hoje a pessoa que é MEI e tem um horário disponível e quiser recensear, quiser trabalhar com o IBGE, pode trabalhar. A pessoa que é aposentada no serviço público, que antes não poderia trabalhar, agora já pode, né? Porque ela está aposentada, vai pegar um serviço muito curto, né? Que o censo é muito curto, muito ágil, né? Então ele já pode. Um servidor público que tenha disponibilidade de horário, por exemplo, tem servidores que trabalham 6 horas, né? Então eles podem ter, depois dessa carga horária que eles têm fixa, um outro horário em que eles podem recensear. E agora já pode. Então quem é servidor, quem é ex-servidor, quem é aposentado, quem é MEI, né? Até mesmo recenseadores que já saíram e quiserem voltar, vão poder, tá? Então durante essa semana nós estamos realizando inscrições, tá? São 118 vagas aqui na região toda. Só aqui em Caratinga são 55 vagas, né, para o município de Caratinga, e a gente pretende contratar a maior quantidade de recenseador possível para poder terminar o censo em novembro e ficar em dezembro somente para ver alguns problemas ou algumas situações pontuais para poder a gente encerrar em dezembro. Das vagas de recenseadores disponíveis para Caratinga, 34 são para a sede e 21 para os distritos. Mas a falta de recenseadores não é o único problema que vem atrasando a conclusão do censo. O IBGE também está enfrentando dificuldades para acessar as residências. No Brasil inteiro a gente já está com mais de 50% da população coletada. Em Caratinga, no município de Caratinga, a gente ainda não atingiu esse patamar de 50%, nós estamos com 45%. Então, quer dizer, apesar de nós já estarmos com vários recenseadores em campo, 1/3 já dos setores coletados e mais 1/3 em coleta, né, a gente ainda não chegou, ainda não ultrapassou o valor de 50% da população recenseada. E a gente está tendo muita dificuldade, principalmente em alguns prédios, alguns condomínios. A gente tem prédios inteiros em que o recenseador não conseguiu recensear ninguém naquele prédio, né? O recenseador costuma deixar aquele bilhetinho, né, com o telefone, com as informações dele. Então, pega aquele telefone, liga para ele, marca um horário. O recenseador trabalha em horários difusos, né? Ele trabalha durante a noite, ele trabalha no fim de semana, justamente para poder atender a essa população que tem mais dificuldade. Às vezes trabalha o dia inteiro, às vezes estuda, não tem condições de atender durante um horário normal, né? O recenseador tem a oportunidade de ir em outros horários para poder fazer esses domicílios. O censo não é simplesmente o trabalho de identificar idade, sexo ou raça de alguém. São informações sociodemográficas muito importantes,
pois são utilizadas para o planejamento das políticas públicas e até das que serão adotadas pelas empresas. Pois é, o censo, ele, num primeiro momento, a primeira informação e talvez a que mais vai repercutir é a nível de população. A população dos municípios vai ser fechada e dos estados através do Censo Demográfico 2022. Essa população sendo fechada, nós vamos mandar essa população para o Tribunal de Contas, que vai fazer a conferência e vai determinar a distribuição do Fundo de Participação dos estados e dos municípios. Então, isso tudo traz um problema muito sério em termos de repasse de recursos entre os municípios e entre os estados. Então, esse é o primeiro ponto, né? A primeira informação que a gente já está perdendo, né? E a segunda informação são os dados mesmo sociodemográficos, né? Por exemplo, a gente está aí com o Ministério da Saúde pedindo aos pais para levarem os filhos para vacinar, porque eles têm uma percepção de uma carência vacinal e eles não sabem quantas crianças existem em 2022. Eles têm um dado parametrizado em 2010 ainda, que é o último censo. Então você vê que as informações, elas precisam aparecer para que a política pública possa ser planejada da melhor forma possível, né? Então a gente saber quantos idosos nós temos, quantas crianças nós temos, isso é importantíssimo, seja para o município, para o estado, até para o governo federal. Arma e munições ilegais e drogas foi o que a Polícia Civil apreendeu neste final de semana na vizinha localidade de Raul Soares. Uma pistola Ruger fabricada nos Estados Unidos, calibre 45 de uso restrito, um carregador, 25 munições calibre 45 intactas, um papelote de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 790 em dinheiro. Esse foi o material apreendido pela Polícia Militar de Raul Soares no início da noite deste último domingo em um bairro da cidade. A localização se deu em função do atendimento a uma denúncia anônima acerca de um homem em atitude suspeita dentro de um veículo. Ao investigar, a PM localizou o indivíduo de 25 anos em aparente surto psicótico na porta da casa dele. Aprofundando mais as averiguações, os agentes descobriram um material ilegal na residência. O homem foi preso em flagrante. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira é sol com algumas nuvens e não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 29 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 30 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 20 graus. A seguir, planos de saúde têm agora que pagar por transplante de fígado. Os planos de saúde têm agora que pagar o transplante de fígado e os tratamentos pré- e pós-operatórios dos clientes que necessitarem desse atendimento. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que também incluiu alguns medicamentos na lista de coberturas obrigatórias. Uma banda de rock que até poderia parecer uma outra qualquer, mas só parece. King, Bebeto e Jimmy passaram por transplantes de órgãos. Ricardo, o King, recebeu um fígado há 10 anos. Já o Jimmy passou por um transplante de rim. Com os novos órgãos, eles puderam recomeçar e criaram a banda Los Três Plantados.
Com a poesia de quem é apaixonado pela música, eles contam um pouco da experiência que é ganhar uma nova chance. E foi quando um anjo corpo muito louco me disse que sim, que havia um plano melhor pra mim. E logo no primeiro encontro surgiram muitas ideias, já várias músicas feitas, cada um dando seu palpite. Uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, deve mudar a vida de pessoas que vão passar por transplantes de órgãos. Agora, o transplante de fígado, como tratamento de pacientes com doenças hepáticas, passará a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O paciente vai seguir na fila única do SUS. A diferença é que quando ele for chamado para receber o órgão, vai poder contar com um plano de saúde para internar e passar pela cirurgia. A ANS também aprovou, agora em outubro, a inclusão do medicamento Regorafenib para o tratamento de pacientes com câncer coloretal. Só neste ano, 12 procedimentos e 25 medicamentos foram adicionados à lista de coberturas obrigatórias pela ANS. Assim como o transplante hepático, procedimentos para o transplante de córneas, medula óssea e de rins já possuem cobertura pelos planos de saúde, cada um com suas regras específicas. Uma esperança a mais para quem sabe que precisa de todo o apoio para superar a necessidade de um transplante. O melhor instrumento é a voz, então a tua voz, a tua fala para a tua família dizendo assim, olha, eu sou doador, se acontecer alguma coisa, libera. Mais um final de semana de muitos acidentes em estradas da região. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Um dos acidentes foi na noite de sexta-feira, quando um caminhão caçamba e um Gol colidiram de frente na BR-116, na altura do Cachoeirão, em Inhapim. O motorista do automóvel, consciente e orientado, ficou preso entre as ferragens, sendo resgatado e conduzido para atendimento médico. Na manhã de sábado, entre Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste, na BR-116, um Fiat Palio saiu da pista, bateu na proteção lateral de uma ponte, capotou e caiu próximo a um córrego. O carro estava sendo conduzido por uma mulher de 60 anos que levava o filho. A motorista foi socorrida por uma equipe do Resgate União de Santa Bárbara e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, queixando-se de dores no peito. O filho dela não se machucou. O carro seguia de São Paulo para Teófilo Otoni. Em Santa Bárbara do Paraíso, no Vale do Aço, uma carreta pegou fogo na BR-381. Bombeiros militares foram acionados e precisaram de 2.500 litros de água para apagar o incêndio. O motorista da carreta saiu a tempo do veículo e não se feriu. Ele contou que conduzia a carreta quando começou a sentir cheiro de queimado. Ao descer para verificar o que estava havendo, viu que o veículo já estava pegando fogo. As chamas se alastraram e atingiram uma vegetação à margem da rodovia. Ainda não se sabe a provável causa do incêndio. O acidente mais grave do final de semana aconteceu neste domingo na BR-116, próximo a Tarumirim. Um Gol colidiu de frente contra um ônibus da Aviação Contígio, que seguia para Guarapari, no Espírito Santo. O motorista do automóvel, Isaac Cabral de Souza, de 27 anos, morreu no local, preso às ferragens. O corpo foi resgatado por bombeiros militares. Segundo apurado, ele teria invadido a contramão. No ônibus, nenhum dos 25 ocupantes se feriu gravemente. A semana começa com o Banco Central mantendo a expectativa de queda para a inflação este ano. Por outro lado, a projeção de alta do Produto Interno Bruto, o PIB, estacionou em 2,7%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado neste dia 10. Quem comenta os números é Ricardo Caldas.
é mais uma semana de otimismo do mercado. O mercado continua acreditando que a inflação vai cair e isso se deve, em parte, entre outros motivos, à publicação do Índice Geral de Preços, do GPM, algumas semanas atrás, já afirmando que em setembro houve uma deflação de quase 1%, em torno de 0,9%. Não é o índice oficial, que o índice oficial deve ser publicado amanhã, Eliane, mas a expectativa do mercado é que a deflação iniciada em julho continue. Deflação ou desaceleração de preços, né? E em relação ao PIB, o mercado também continua otimista, apesar de ter repetido a projeção da semana passada de 2,7%. Já há algumas instituições, Eliane, que já estão trabalhando com um número maior, de 2,8% até 2,9%, e o governo tem uma expectativa que ainda não é oficial, mas foi declarado pelo ministro da Economia recentemente, que pode chegar até 3%. Isso aí só o tempo vai dizer. Mas o fato é que hoje a expectativa do mercado é de 2,7% de crescimento. Lembrando que a FMI e o Banco Mundial já revisaram as projeções de crescimento para o PIB do Brasil para esse ano e estão trabalhando com 2,5%. Já em relação a 2023, Eliane, houve uma revisão dos números para cima. Então, a expectativa do mercado era alguma coisa em torno de 0,5%, 0,53% e já está em 0,54%. E o Banco Central já está trabalhando com a expectativa de crescimento para o ano que vem de 1%. Então, também houve uma revisão para cima em relação ao PIB. Com você, Eliane. Muito obrigada e até amanhã. Boa semana. Já chegamos ao final deste TJS. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Convido a todos para o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!